Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Você que nos visita, você que já faz parte da nossa comunidade, é muito bom ter você aqui com a gente. Vim dar alguns avisos rapidinhos para vocês, então vamos lá. Primeiramente, não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, porque é por lá que nós vamos estar postando toda a nossa programação e os nossos conteúdos. Lembrando, nosso Facebook é Comunidade Cristã Betsaida, Instagram @ccbetsaida, YouTube Betsaida Rio Claro. Já pare agora, dê o seu joinha nesse vídeo que é muito importante pra gente. Se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você receber sempre que for postado um novo vídeo aqui no canal. Lembrando também que no nosso tempo de louvor, no cantinho da tela fica aparecendo um QR Code que você pode acessar e vai abrir um formulário para você deixar algumas informações como nome, telefone, um pedido de oração ou caso você esteja passando alguma necessidade. Também tem um videozinho rápido sobre a nossa comunidade para você nos conhecer um pouquinho melhor e os dados da nossa conta caso você queira fazer a transferência de uma oferta ou do seu dízimo. Um beijo, bom culto e Deus abençoe! Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Mais um domingo que estamos juntos para ouvirmos da palavra de Deus, para a gente, de alguma forma, receber de Deus. Nós queremos compartilhar com você nessa manhã um pouco do amor de Deus, um pouco daquilo que Deus nos entregou de maneira gratuita e que isso, de alguma forma, possa abençoar seu coração. Eu tenho certeza que o fato de fazermos isso, de nós estarmos você diante do seu celular, da sua TV, não importa, mas como uma forma de obediência ao Senhor, eu creio de todo o meu coração que há bênção nisso, porque há bênção quando a gente obedece ao Senhor, independente da forma. Ele falou que é para nós o buscarmos, ele não falou que forma era para fazer isso, ele só disse que era para a gente adorá-lo e buscá-lo de todo o coração e que nós deveríamos fazer isso num dia da semana, após nós temos os nossos dias de trabalho, assim como ele fez. Então, eu tenho certeza que você pode ser amplamente abençoado nessa manhã, e eu acho que você tem sido abençoado nesses domingos pela manhã, ao ouvir a palavra, ao permitir que as canções adentrem em seu coração, comuniquem com você de alguma forma. Eu quero ler o Salmo 111, quero lembrar você, que você tem um QR Code aqui que você pode acessar, fazer os seus pedidos de oração, conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade, também contribuir com a gente. Então, se você quiser, é só apontar o seu celular aí para o QR Code e você vai ser direcionado para uma página como essa, tá bom? Quero ler com você então o Salmo 111, que diz assim, se você quiser abrir aí, ok? Salmo 111. Louvai ao Senhor, eu louvarei o Senhor com todo o meu coração, na assembleia dos retos e na congregação. As obras do Senhor são grandes, buscadas por todos os que têm prazer nelas. Sua obra é honorável, gloriosa, suas justiças duram para sempre. Ele fez suas maravilhosas obras para serem lembradas. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão. Ele deu alimento àqueles que o temem. Ele sempre será cuidadoso com o seu pacto. Ele mostrou ao seu povo o poder de suas obras, que ele pode lhes dar a herança dos pagãos. As obras de suas mãos são verdade e juízo, todos os seus mandamentos são certos. Eles são firmes para sempre e sempre, se cumprem na verdade e na retidão. Ele enviou a redenção ao seu povo, comandou o seu pacto para sempre, santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Eu quero destacar para você aqui o versículo 6 que diz, o versículo 6 mesmo. Ele mostrou ao seu povo o poder das suas obras. O poder das suas obras. Desculpa, gente, é o versículo 8 que eu queria falar para você. Eles são firmes para sempre e sempre. Ou seja, tudo o que o Senhor faz é algo que dura para sempre. Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana, que conversando com um amigo, um parceiro de trabalho, ele disse assim, nada do que a gente faz deve ter um prazo de validade curto. Tudo que a gente faz na vida, a gente deve pensar o quanto isso pode o máximo possível se estender. Esse é o nosso Deus. Deus é esse que não pensa
que não age simplesmente para resolver ou para vir sobre a sua vida em algo simplesmente pontual, mas tudo que ele faz, como diz aqui, né, são para sempre e sempre, são firmes, se cumprem, né, se cumprem para sempre. As suas maravilhosas obras, né, elas são lembradas. Então, o texto vai dizer para a gente aqui, né, que Deus é um Deus eterno, é um Deus que está com a gente em todos os dias, no dia bom, no dia ruim, no dia frio, no dia quente. Quem acompanha as orações sabe que eu digo bastante isso. Esse Deus é o Deus que nos convida a louvá-lo e, assim como o salmista diz, louvá-lo de todo o coração. De todo o coração. Quando fala de todo o coração, é de todo o coração, com tudo que você tem. Aí você deve buscá-lo, buscar suas grandes obras, porque esse Deus é um Deus que dura para sempre. Ele está contigo todos os dias, porque Ele prometeu cumprir a sua palavra. E Ele não muda quando as coisas vão bem, Ele não muda quando as coisas vão mal. Ele está sempre presente, porque Ele faz cumprir todas as suas promessas. Esse é o convite dele para a gente nessa manhã, louvá-lo de todo o coração, com tudo que você tem, seja ouvindo as canções, se envolvendo com elas, ouvindo atentamente a palavra do Senhor, recebendo uma oração, que você busque o Senhor de todo o coração nessa manhã. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de mais uma vez buscarmos ao Senhor, de mais uma vez buscarmos o Teu nome, na certeza, ó Deus, de que o Senhor cumpre tudo aquilo, ó Deus, que está prometido, na certeza de que as suas obras são grandes e que o Senhor é reto em tudo que faz e a sua verdade dura para sempre. Colocamos e queremos buscar o Senhor de todo o nosso coração nessa manhã. Toma as canções, Pai, toma a Tua palavra, toma as orações, tudo que fizemos aqui diante do Senhor. E eu te peço, Pai, enquanto estivermos envolvidos com isso, te adorando, ouvindo a Tua palavra, que a presença do Teu Santo Espírito esteja sendo marcante, ó Deus, na vida, na casa de cada pessoa, no espírito, no coração, na alma, ó Deus, de cada pessoa que está conectado com a gente nessa manhã. Que enquanto nós te adorarmos, o Senhor libere restauração para as pessoas, que o Senhor libere cura para as pessoas de suas enfermidades, de suas dores. Quando estivermos te adorando, estivermos envolvidos aqui, Senhor, Pai, que o Teu Espírito possa trazer alegria para as pessoas, que possa levantar os abatidos, que possa, ó Deus, restaurar, ó Deus, aqueles que estão cansados, trazer alívio, Senhor, para aqueles que estão caminhando, Deus, de maneira pesada, de maneira difícil com a vida, Senhor. Pai, que o Senhor possa ser a resposta daqueles que estão em dúvidas, que o Senhor possa, ó Deus, ser a segurança daqueles que estão vivendo tempos de insegurança e incerteza, em nome de Jesus, que enquanto estivermos te adorando, Deus, que a presença do Senhor vá, ó Deus, como um fluir mesmo do Teu Espírito, Senhor, como um vento que adentra cada casa, cada cômodo, Pai, cada coração, Senhor, em nome de Jesus, que esse tempo aqui seja um tempo abençoado na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, e o convite é que você, como essa oração, permita que o Espírito deixe fluir na sua vida o amor dEle, tudo que você precisa para essa manhã. Espírito vem, barreiras quebrar, Espírito vem, nos transformar. Espírito vem, barreiras quebrar, Espírito vem,
Espírito vem nos transformar. Pai nosso, todo o céu clama por ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos, aleluia, o som do céu neste lugar. O som do céu neste lugar. Jesus, teu nome vamos exaltar. A glória do Senhor vem derramar. Aviva as nossas vidas hoje aqui. Queremos ver teu reino vir. Espírito vem, barreiras quebrar. Espírito vem nos transformar. Espírito vem, barreiras quebrar. Espírito vem nos transformar. Tu és grande, Senhor. Os sons da tua voz são ouvidos, Deus, em todo lugar. Aos quatro cantos o Senhor sopra a tua voz, e os mares se prostram, as montanhas se prostram, Senhor. A criação rende a ti honra e glória e louvor. O nosso coração se rende em júbilo ao teu nome. Toda a criação anseia estar contigo, Deus. Jesus, exaltamos teu nome, por tua morte na cruz, pela ressurreição que nos trouxe paz com Deus. Cantamos, adoramos o Senhor de todo o coração nessa manhã, com toda a dificuldade, Senhor, com todo o tempo adverso, com tudo aquilo que tenta e contra o Senhor reina. A terra está vestida da majestade de Deus. Ouvimos o som do céu, Pai nosso. Pai nosso, todo o céu clama por ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu neste lugar. Sim, ouvimos o som do céu neste lugar.
tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Jesus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és o único nome que salva. Amém. Depois de nós termos esse tempo, então, que eu espero que tenha sido abençoador para você, nós temos a oportunidade de compartilhar da palavra, das escrituras e seguimos aqui na nossa série de mensagens felizes, uma forma de viver
além desse mundo. Estamos vendo como a felicidade, uma das maneiras da gente enxergar a felicidade bíblica, né? Há muitas formas da gente interpretá-la e da gente ver, mas estamos vendo a luz das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 e chegamos aqui no versículo 7, né? Onde fala a respeito da misericórdia, né? Por isso, mais que felizes os misericordiosos. Então nós já vimos os humildes em espírito, já vimos os que choram, já vimos os mansos e já vimos também aqueles que têm fome e sede de justiça. Chegamos à nossa quinta bem-aventurança, então, e aqui nós temos uma proposta que muda um pouquinho a forma que Jesus quer ensinar para a gente a ótica, né? Para onde a gente quer enxergar. Bom, o texto nós conhecemos: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, está no versículo 7, né? Vamos lembrar, até aqui, principalmente nos 3 primeiros versículos, né? As 3 primeiras bem-aventuranças, ser pobre em espírito, né? Chorar e também ser manso, Jesus ele traz uma ótica para dentro do coração, para dentro do ser humano, faz ele olhar para dentro para que ele possa compreender a maneira de buscar a sua vida mais que feliz, como ele diz aqui, bem-aventurada, mais que feliz, felizes, como você queira chamar, né? Até certo ponto, a gente estava considerando, então, Jesus, e lembra, né? Jesus ele vai trazendo as bem-aventuranças, isso é muito importante você sempre entender, numa ordem lógica espiritual, certo? Ou seja, e onde uma bem-aventurança, ela depende, né, da anterior, ou das anteriores. E à medida também que você vai avançando com as bem-aventuranças, nessa interdependência, elas também vão se tornando mais difíceis, ok? Então Jesus ele começa nas 3 primeiras bem-aventuranças, humilde de espírito, chorar e também os mansos, fazendo com que a gente olhasse para dentro, de dentro para fora. Primeiro, né, ou seja, nós precisamos desconstruir para edificar. Lembra que eu disse isso? Nós precisamos destruir para construir. A gente precisa entender o tamanho da nossa condenação para a gente entender a nossa salvação. A gente precisa entender o quão vazio precisamos estar para que alguma coisa possa ser cheia. Essa é a proposta de Jesus nas 3 primeiras bem-aventuranças. Quando nós falamos semana passada de ter fome e sede de justiça, Jesus ele já começa a fazer uma pequena mudança, né? Ter fome e sede de justiça é uma ponte entre as 3 primeiras bem-aventuranças e as próximas bem-aventuranças, como a de hoje que a gente vai ver. Isso é muito importante você entender. Então, em certo sentido, né, até aqui a gente considerou o ser humano do ponto de vista da sua necessidade interior, tá? A partir de agora, né, a gente vai trabalhar as consequências dessa necessidade. Jesus passa a fazer a gente olhar, né, mais para fora agora. Até aqui, né, Jesus ele falou da essência do ser, ok? Da essência da transformação do ser, do interior. A partir de agora, Jesus passa a falar do fazer. Ele fala para a gente, ele nos convida a olhar então para a nossa forma de agir, para que a gente também possa encontrar felicidade, essa vida mais que feliz. É muito importante você entender isso aqui agora, então, a título de introdução. Jesus já não mais, então, trabalha com a questão agora do interior. Ele passa a dizer o seguinte: bom, se você entendeu o quão pobre em espírito você é, o seu tamanho perante Deus e quão necessitado você é dele, isso levou você a se lamentar nessa condição e tornou você uma pessoa mansa, ou seja, uma pessoa capaz de aprender, humilde, né, para aprender, né, com Deus. Você passou então, ao aprender essas coisas, a ser humilde, você passou a ter fome e sede de algo. E nós vimos isso na semana passada. Aqui Jesus vai dizer, uma vez que você entendeu muito bem a condição do seu interior e foi satisfeito no seu interior, agora é hora de você voltar os seus olhos para as suas ações. A partir de agora, Jesus vai falar então das consequências do fazer
que essas transformações interiores que ele já disse, essa felicidade interior que ele já disse, vai nos conduzir. Então Jesus passa da essência do ser agora para a essência do fazer. Nos fez olhar para dentro até aqui e a partir de agora ele vai fazer com que nós olhemos para fora. É uma mudança então de foco mesmo, de onde olhar. Jesus nos convida então a olharmos mais para os resultados de termos sido transformados até aqui por essas bem-aventuranças. É como se fosse um teste, né, prático para a nossa profissão de fé, para a nossa fé na prática. Então é como se Jesus estivesse falando, olha, agora vocês estão prontos para experimentar uma série de ações que são correspondentes à transformação que vocês experimentaram olhando para dentro. Isso é muito bacana, porque o Evangelho ele põe toda a sua ênfase na questão do ser e não na questão do fazer, certo? É importante a gente entender isso. O Evangelho ele nos transforma de dentro para fora. Por isso que o foco do Evangelho é o nosso interior. Então, segundo o Evangelho, ok? Segundo o que a Bíblia nos ensina, as nossas atitudes, ou seja, algo que nasce dentro da gente, ele é mais importante do que as ações. Por quê? Porque as ações, elas simplesmente serão consequências do nosso interior. E é isso que a Bíblia toda narra pra gente. E Jesus vai trazer as boas novas da salvação dessa forma em todos os seus discursos. Essa transformação acontece de dentro para fora, ok? Isso colocado é como se a gente entendesse, então, que segundo o Evangelho, a felicidade ela parte do nosso interior, ok? E isso nos coloca numa forma coerente de agir com essa transformação interior. Isso é importante a gente entender. E vamos lembrar da sequência lógica? O Evangelho, ele se atenta, ele dá prioridade ao interior, ok? Começa de dentro para fora. Justamente para que a gente possa chegar nesse ponto de agir corretamente. Ou seja, ninguém consegue nenhuma transformação importante começando de fora para dentro. Ou seja, eu preciso mudar algumas coisas fora para que então as coisas no meu interior possam ser transformadas. Não, o Evangelho quer transformar o nosso interior e com o interior transformado, as nossas ações serão transformadas. E essa então é a proposta de Jesus para a gente aqui, certo? O Evangelho então, ele parte desse interior que desemboca nesse exterior. Então por isso que Jesus coloca nessa ordem lógica e espiritual. E de acordo com Jesus, né, daqui para frente, ele vai começar a tratar dessas ações. Afinal de contas, esse nosso interior transformado, ele nos conduz, uma atitude diferente nos leva a ações diferentes. E aqui ele vai passar a descrever então a aplicação desse caráter, né? A aplicação desse caráter que foi transformado em manifestações e ações corretas, né? O que ele quer dizer para a gente? Que para a gente agir como cristão, primeiro a gente precisa ser cristão. Nossa, que coisa óbvia. Não, não é tão óbvio. Muitas vezes a vida cristã ela é associada simplesmente com um fazer. E supõe-se que o fazer, né, configura um interior correto. Jesus está dizendo, olha, isso é muito perigoso. O interior precisa ser correto, porque se o interior for correto, necessariamente a vida externa será correta. Vamos lembrar Paulo falando do fruto do Espírito, por exemplo. O fruto do Espírito é alegria, paz, mansidão, blá, 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 tudo mais. Amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, domínio próprio, não é? Ou seja, o que é o fruto? O fruto é o resultado. Uma laranjeira, ela dá laranja. A laranja é a última coisa, é o resultado externo, visível, aproveitável de tudo aquilo que a laranjeira é. Ela é uma laranjeira. Então, em todo o seu processo, ela vai desembocar lá no resultado final, que é a laranja. É a mesma coisa. Um cristão, ele é transformado
interiormente ele é salvo por Deus e nesse processo de transformação, lá no final, ele dá o seu fruto. Paulo vai dizer em Gálatas que alguns desses frutos são alegria, amor, paz, mansidão, bondade, paciência, domínio próprio, certo? Então, Jesus está mostrando isso para a gente. O que importa é o nosso caráter essencial, aquilo que de dentro se revela fora. Então, ser cristão é possuir um determinado caráter, é possuir um determinado estilo de vida interior que resulta num estilo de vida exterior. Ser cristão é ser necessariamente um tipo de pessoa que tem um padrão, o padrão de Cristo, o padrão do cristão. Então, nós não somos cristãos sob um aspecto, sobre esse aspecto, sobre aquele aspecto. Nós somos cristãos e as nossas ações resultam do fato de sermos cristãos. Então, por isso que Jesus começa falando da transformação nas primeiras bem-aventuranças de dentro para fora e a partir de agora ele se volta para as nossas ações. Ou seja, obviamente, se você foi transformado, você passa então a agir de acordo com essa transformação interna, né? Então, assim, Jesus está dizendo aqui para a gente, não se espera que a gente controle o nosso cristianismo. Nisso aqui eu sou cristão, nisso aqui eu faço. Não, se espera que o cristianismo nos controle. E não nós controlarmos o cristianismo, não nós controlarmos a nossa vida cristã, mas a vida cristã nos controlar. E isso é muito legal e só pode ser feito pela obra do Espírito Santo. Vamos lembrar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo vai dizer assim: portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa fé que agora eu tenho, essa vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Então, ou seja, considerando tudo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho pela fé, vivo por meio de Jesus. Então, Paulo, na linha, obviamente, de Jesus, o que ele está dizendo? Olha, não sou eu mais que controlo as ações, entre aspas, cristãs da minha vida. O cristianismo, ou seja, a vida de Cristo, passou a me controlar. Eu acho muito importante você entender isso. Porque senão a gente corre muito risco de viver uma vida religiosa, entendendo que aquilo simplesmente que eu faço é que define, né, Deus me aceitar ou não. De forma alguma, é justamente o contrário. O fato de eu ter sido aceito, o fato de eu ter sido transformado é que me conduz a uma vida diferente. Ok? Então Jesus está falando isso. Primeiro, existe um padrão para ser cristão. Existe uma vida que tem a ver com o perfil de Cristo. E ela não é relativizada. Ela não há opções onde você escolhe determinadas coisas. Não, ela toma o ser daqueles que passaram por essa transformação. E isso aqui é muito importante. Essa operação, né, que a gente passa, ela é feita pelo Espírito. E qualquer pessoa que ler as bem-aventuranças, todas, não tem como não chegar nessa conclusão. Não há como não chegar nessa conclusão. Por quê? Preste atenção no que eu escrevo aqui nesse slide. A fé cristã, ela é algo que acontece na essência do ser humano. Ok? E esse algo passa a controlar todos os pensamentos, toda a perspectiva do seu ser, toda a sua imaginação e, em resultado disso, até mesmo todos os seus atos. Ou seja, todas as nossas atividades, portanto, resultam dessa nova natureza, dessa nova disposição que recebemos da parte de Deus através do Espírito Santo. Por que eu estou dando uma ênfase nessa transição entre Jesus ter falado primeiro do nosso interior e passando agora a dar, né, como essa primeira bem-aventurança, um foco nas nossas ações? Porque é muito importante que a gente entenda isso aqui. Nós vivemos um mundo onde a verdade foi relativizada. Ou seja, é comum você ouvir, olha, o que é verdade para você não é verdade para mim. Só que se tem uma característica da verdade, é que ela, de certa forma, é absoluta. O que é certo, e o que é errado. E eu conversava isso essa semana, inclusive, né, com algumas
pessoas, com clientes e tudo mais. Isso é tão verdade que, no fundo, e não tenha dúvida de que a base é cristã, mas mesmo pensadores ao longo dos tempos, filósofos, entendem isso dessa forma, né? E, obviamente, que existe um padrão de certo e errado, e o próprio Romanos vai dizer um pouco isso pra gente. No ser humano há uma condição, sim, que ele sabe o que é certo e o que é errado. O problema é que o ser humano quer ficar no controle de todas as coisas. Ele acha que ele é Deus. Então ele passa a relativizar até a própria verdade. Mas a verdade, ela é verdade. Ela não é relativizada, ela é um absoluto. Ok? Quando a gente fala da vida cristã, a verdade da vida cristã é que pessoas transformadas no seu exterior passam a exercer um estilo de vida correspondente com esse interior. Se eu fui transformado numa laranja, numa laranjeira, o fruto que eu vou dar é a laranja. Certo? Então, não há como, olha, não, mas isso daqui é mais ou menos... Não. As minhas ações, Jesus vai dizer, elas correspondem com essa transformação. Se eu entendi a minha condição diante de Deus, isso me fez lamentar porque eu não sou aquilo que deveria ser. Mas então eu recebi uma transformação, eu passei a ser uma pessoa humilde de espírito, um manso. Ou seja, onde o aprendizado com Deus me transforma. Eu passei então a ter fome e sede de outras coisas. Obviamente que a minha busca prática se dará dentro dessa outra esfera. Isso é importante, irmãos. É muito importante, porque mesmo dentro do meio cristão, nós temos vivido uma série de relativismos. Você vai conversar com as pessoas dizem, eu acho, olha, na minha opinião, e não é bem assim. Há um padrão no cristianismo, o padrão de Cristo. Por isso é o cristianismo, é o padrão de Cristo. Então, quando nós passamos por essa experiência, todas as nossas atividades resultam dessa nova natureza. Então, dessa disposição que a gente recebe por meio do Espírito. É o que Paulo vai dizer então lá em Gálatas 2:20. Olha, não sou eu mais, portanto, não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu tenho, que eu levo, eu vivo pela fé, por meio do Filho de Deus. Ou seja, a vida que eu faço acontecer agora, eu já não faço por mim mesmo, mas eu faço por um interior que foi transformado. Certo? Então isso é muito importante a gente entender. E quando a gente lê as bem-aventuranças, não tem como a gente não chegar a essa conclusão. Tá? Essa introdução ela é mais longa, justamente para poder a gente chegar aqui na questão da misericórdia. Por que são mais que felizes os misericordiosos? E por que eles obterão misericórdia? Vamos falar um pouquinho então disso, porque quando a gente fala de ser misericordioso, nós aqui então estamos falando de algo que acontece como ação, tá? Já não é mais algo que acontece no coração, o coração já foi transformado. A misericórdia é uma dessas disposições, uma dessas atividades afetadas pela nossa nova natureza. Ou seja, uma vez que eu recebi toda essa transformação interior, a misericórdia é uma das posturas de quem tem Cristo. Então, Jesus agora passa a dizer, mais que felizes são as pessoas misericordiosas, porque elas obterão misericórdia. Então, a pergunta é, nós somos misericordiosos ou não? Essa atitude está presente na gente? A gente consegue encontrar felicidade por meio disso, plenitude sendo uma pessoa misericordiosa, onde ela se encaixa na vida feliz, por exemplo? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer aqui. Por que ser misericordioso faz parte de uma maneira de viver além desse mundo? É isso que eu quero refletir com você. Por isso foi tão importante essa extensa introdução que eu fiz, ok? De acordo com o Evangelho, Paulo, quem está estudando Romanos com a gente lá no Café com Bíblia, no capítulo 3, Paulo vai dizer que ninguém tem vantagem sobre ninguém. Esse é um ponto importante, espiritualmente falando, quando a gente ou quando a gente trata de enfrentar a face de Deus. Em outras palavras, diante de Deus, não há ninguém que esteja em vantagem. Quando Deus é o nosso padrão, quando Jesus for o modelo, ninguém tem condições de chegar diante dele, como ele como padrão, e medir uns aos outros. A régua é Cristo. O padrão é Cristo. Então,
Deus, né, ele é misericordioso, e isso é um padrão para a gente. Jesus foi misericordioso. Só que ele é santo, ele é justo, ele é reto, né? Se a gente considerar a misericórdia aqui, nós precisamos entender bem esse aspecto. Por quê? Porque ela faz parte do caráter de Deus, e no caráter de Deus é algo que nós devemos buscar, e ao buscarmos, seremos mais que felizes. Isso é importantíssimo a gente entender, não é uma complacência. Ser misericordioso não é ser complacente, porque se a gente falar que ser misericordioso é ser complacente, nós estamos dizendo que Deus é complacente, e Deus não é complacente, certo? Não é essa a questão. É importante entender o que é a misericórdia e por que ela pode fazer parte de um caráter, de uma essência que conduz a uma atitude que pode nos ajudar também a ser mais que feliz. Na verdade, não sou eu que estou dizendo isso. Jesus disse isso no versículo, né? Na sua mensagem. Mais que felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão, obterão misericórdia. Então, ou seja, o próprio Jesus está dizendo que parte de uma vida feliz envolve a gente ser misericordioso, que é uma das características do caráter de Deus. Então, o que é essa característica, né? O que é essa misericórdia e por que ela pode nos ajudar a adicionar essa vida mais que feliz? É legal a gente entender a misericórdia comparando com a graça, por exemplo. A graça, normalmente, ela é especialmente vinculada aos homens, certo? No que diz respeito aos seus pecados. A misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria. Preste atenção nisso. A graça, ela é associada aos homens por causa do seu pecado. O seu pecado, a pecaminosidade do homem o separou de Deus, mas pela graça de Deus, no devido tempo, essa justiça foi revelada em Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 17. Por meio dele, então, somente dele, sem nenhum mérito, nós pudemos, uma vez salvos, ser reconectados a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: justificado, pois, agora vocês têm paz com Deus. Ou seja, já não há mais inimizade entre vocês e Deus. Vocês e Deus não estão mais em guerra. E isso foi feito exclusivamente como um presente, não dependeu nada de vocês. Então a graça, essencialmente, né, ela é vinculada aos homens no seu pecado. Mas a misericórdia, ela é associada aos homens na sua miséria. Tá? Enquanto a graça concede algo em relação ao pecado como um todo, né, em relação à vida espiritual, a misericórdia ela contempla principalmente as miseráveis consequências do pecado. A graça atinge o homem no seu interior, no seu pecado, na sua inimizade com Deus. Mas a misericórdia é aquilo que faz com que possamos lidar com as consequências práticas do pecado. E por isso ela é exercida na prática, com ações. Com ações. O termo aqui, para misericórdia, melhor para a gente entender, seria algo como lançar o coração na miséria do outro. Olha só que interessante. Misericórdia tem a ver com lançar o coração na miséria do outro. Numa tradução similar, só que hebraica, né, significa, ou pode também ser traduzida como uma capacidade de entrar na vida de outra pessoa. É você enxergar com os olhos de outra pessoa, você andar com os pés de outra pessoa, é você sentir, né, com as emoções de outra pessoa. Misericórdia é você entrar em outra pessoa, experimentar o que ela está experimentando, ver o que ela está vendo. O hebraico tem esse sentido. Ao ponto que, mas aqui nós temos, né, no grego e tudo mais, uma ideia de lançar o coração na miséria
do outro. Ser misericordioso, então, é isso. É lançar-se, derramar-se perante a miséria do outro, né? É mais que um mero sentimento de compaixão. É também um profundo desejo e ação, pessoal, para que uma situação aflitiva seja aliviada. Essa é a primeira bem-aventurança prática que Jesus nos ensina, e ele diz, olha, pessoas que são assim, elas são pessoas mais que felizes. Então, essa misericórdia, ela aponta para um senso de parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos de alguém. É participar da vida daquelas pessoas que sofrem como consequência de um mundo que pecou. Olha só, pensa no nosso mundo hoje, vamos ser bem práticos, né? Quando você vê as discussões, por exemplo, vamos usar as mídias sociais, você vê que não há empatia, você não vê que não há amor, você vê que não há respeito, certo? Inclusive de cristãos. Obviamente estou colocando aqui a vida de cristãos nesse contexto e nesse cenário. Você consegue dar uma passeada agora nas redes sociais sobre qualquer tema e ver que no coração dos cristãos há uma disposição em lançar o coração na miséria do outro. Quais são algumas dessas misérias? Violência, dor, sofrimento, enfermidade, morte, solidão, desconexão, escassez. Você consegue imaginar isso? Vá agora, por exemplo, entra lá em alguma discussão no Facebook ou em qualquer outra rede social. Vejam os comentários. Vejam, muitas vezes, como cristãos debatem temas cristãos, com desrespeito, sem nenhum tipo dessa ação de se lançar o coração na miséria do outro, sem a mínima capacidade de entrar, interpretar e ver e sentir, estando dentro da outra pessoa. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, pessoas que são misericordiosas, elas têm um senso, de piedade. E esse senso de piedade o faz experimentar um tipo diferente de alegria. Que não é simplesmente uma alegria eufórica, mas uma alegria de poder fazer parte, de aliviar de alguma forma, por meio de um caráter transformado, aquilo que o outro sofre. Isso é então ser misericordioso. A sua preocupação com a miséria sofrida por homens e mulheres acaba produzindo em você um desejo intenso de aliviar. E quando você faz isso, você se sente feliz. É mais do que caridade. É mais do que compaixão, simplesmente. É mais do que sentir. Eu já falei, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de sentir no coração. Olha, eu não estou sentindo no coração de fazer. Tome cuidado com isso. Porque muitas vezes você não vai sentir nada, você só tem que ir lá e obedecer. Eu falei isso, acho que essa semana, num dos nossos momentos de oração. Nem sempre você vai sentir, você tem que ir lá e tem que fazer. Por quê? Porque Jesus manda fazer. E quando você fizer, você vai ter um profundo senso de alegria. E por isso Jesus vai falar, olha, mais que felizes as pessoas que compreenderem isso, que foram transformadas no seu interior e passam a exercer misericórdia. Por quê? Porque essas pessoas, gente, elas foram transformadas. Elas conheceram a sua miséria. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Se não fosse Deus, eu experimentaria uma miséria espiritual. Compreenderam isso. Está vendo como Jesus coloca na ordem as bem-aventuranças? Como eles compreenderam isso? Como eles compreenderam que, se não fosse a graça de Deus, estariam muito aquém do que o Evangelho teria para eles, do que a vida de Deus teria para eles? Como compreenderam isso, que receberam um presente que não mereciam? Viram a sua condição
impossibilitada totalmente de receber algo de Deus, mas mesmo assim receberam, perceberam a sua condição. Então, por isso, ao perceberem que eram assim, quando vem alguém em aflição por qualquer tipo de consequência do pecado, a única ação, o único desejo é fazer parte do que Deus pode fazer na vida dessa pessoa por meio de aliviar a sua dor. Então, se você não passa primeiro por essa transformação que Jesus falou, você não consegue ser misericordioso. Você não consegue sentir e se mover de maneira em ação para aliviar o sofrimento do outro. Então, cuidado com esse negócio de sentir no coração. Olha, eu não estou sentindo no meu coração que eu tenho que fazer tal coisa. Olha, eu não estou sentindo. Quando eu sentir no coração, tem vezes que você não vai sentir nada, você tem que ir lá e obedecer. Quando você vê alguém com fome, não é só você sentir, olha, eu estou sentindo, né, uma compaixão dessa pessoa. Não, misericórdia é você sentir isso e ser conduzido a aliviar a dor dessa pessoa. Seja dando pão, dando comida, seja o que for. Isso é ser misericordioso. É entender o sofrimento do outro e fazer algo pelo sofrimento do outro. Quando a gente faz isso, a gente experimenta um tipo diferente de alegria. Isso é misericórdia. Isso é ser também feliz. Eu já citei isso aqui para vocês, vou citar de novo. A Berkeley, Universidade da Califórnia, fez uma pesquisa muito abrangente chamada Ciência da Felicidade, por meio de várias abordagens, psicologia positiva, uma série de coisas. E eles mediram um pouco essa questão da felicidade. E ela não é tão relativa como as pessoas pensam, não. E dentro desses elementos comuns, que é um padrão da felicidade, estão compaixão, cooperação, perdão, bondade, generosidade, que são elementos que englobam também a misericórdia. E a Bíblia já diz isso pra gente. Mas melhor é dar do que receber. Ou seja, então, de verdade, a gente tem um espectro gigantesco de felicidade quando nós nos movemos na direção de aliviar o sofrimento das pessoas. Como que você pode fazer isso? Peça para Deus. Peça para Deus. Lá em casa a gente fala assim, puxa, olha, tá sobrando esse pão. Não, eu passo direto na rua e tá cheio de gente aí na rua. Não, vamos dar lá para as pessoas, não vamos jogar fora, não. Ah, essa roupa aqui, né? Você compra um, dá outro, porque tem alguém que de repente está passando frio. Eu não estou falando só de caridade, eu estou falando de ser movido para aliviar a necessidade das pessoas que são decorrências do pecado. Há pessoas que sofrem, há pessoas inseguras, há pessoas com medo, há pessoas realmente em escassez, há pessoas passando fome, há pessoas sozinhas, há pessoas dos diversos tipos de consequências de um mundo caído. Ser misericordioso, Jesus falou, olha, você vai ser mais que feliz se você fizer isso, irmão, em nome de Jesus. Quem sabe você sair um pouquinho da sua bolha, sair um pouquinho da sua rede social, da sua vida perfeita, você vai conseguir experimentar um tipo de felicidade diferente. Você vai se sentir uma pessoa mais feliz. Quando você puder estar na pele de outra pessoa, passar lá com ela as necessidades dela. Isso pode acontecer em qualquer lugar, com seus vizinhos, no seu trabalho, com qualquer pessoa. Eu me lembro, às vezes que eu estive na África, né? Uma das conversas não me saiu da cabeça, ficou muito tempo, né? Eu nem me lembro se o Bruno estava comigo nesse dia, mas a gente estava conversando lá na cozinha com os meninos e falou, não, quando dá, a gente faz 3 refeições, normalmente são 2. E aquilo me tocou profundamente. Então, assim, há muitas pessoas nessa condição no meu país, eu pensei. Quantas pessoas não estão nesse momento assim? Quantas pessoas nesse exato momento não estão de verdade chorando e a gente está tão ocupado que a gente não está ouvindo? Obviamente, se você é um cristão, o Espírito Santo está em você. Eu não estou dizendo que você não pode sofrer, mas eu estou dizendo que em você há uma condição que vai além de você, simplesmente de você. Vai além, o Espírito Santo está dentro de você. E se ele fez essa obra, eu tenho certeza que você pode sim ir na direção de outro, se você olhar menos para você,
se você tiver coragem de ir além. Então, olha quantos exemplos, né? Jó, por exemplo, teve a oportunidade de matar aqueles que, se vingar daqueles que o prejudicaram. E Deus falou para Jó e para os amigos de Jó, olha, se Jó perdoar vocês, eu perdoo. Se Jó não perdoar, não tem perdão. E Jó fez o quê? Estendeu misericórdia. O nosso amado Jesus é o nosso maior exemplo. Viu o nosso estado deplorável, distante de Deus, e nós celebramos isso nessa manhã com a Santa Ceia. Ele viu nossa condição, se colocou no nosso lugar e teve misericórdia de nós. Aquilo que era para as consequências do pecado que afligiam a humanidade foram colocadas sobre Jesus, ele se fez um de nós. Entendeu a nossa dor e ele continua fazendo isso com você, ele entende a sua dor, ele entende a sua necessidade, porque ele é misericordioso. O bom samaritano, a parábola que Jesus conta do bom samaritano, é alguém que não apenas sentiu compaixão, não apenas passou de lado, mas ele se colocou no lugar daquela pessoa, quis agir para que a dor e o sofrimento de alguém pudesse ser cessado por meio da sua própria transformação. Isso é também ser feliz. Então, seguindo as bem-aventuranças, se tudo isso já aconteceu com você, as bem-aventuranças anteriores, pobre de espírito, lamentar, ser manso e ter fome e sede de justiça, então você não mais vai enxergar as pessoas simplesmente como você costumava ver, mas também elas serão alvos do seu amor, da sua compaixão e da sua ação, que é a misericórdia. Aí eu não vejo mais as pessoas como pessoas a qual eu quero ter aversão, muito pelo contrário. Eu vejo as consequências do pecado e eu tento fazer algo em relação a isso. Então nós devemos ser misericordiosos com tais pessoas, orar por elas, se compadecer e, se possível, mediante alguma possibilidade, fazer algo para que essa situação aflitiva seja aliviada. Então, finalizando, por que pessoas misericordiosas serão felizes? Porque elas alcançarão misericórdia. Ou seja, significa que quanto mais eu demonstro misericórdia, o que mais eu recebo? Misericórdia. Só que tem uma forma aqui. Existe uma questão aqui. Significa que quando nós oferecemos misericórdia ao outro, recebemos ainda mais misericórdia. Mas de quem? De Deus. De Deus. Quanto mais eu dou misericórdia, mais eu recebo misericórdia de Deus. Eu dou aos homens e recebo de Deus. Em outras palavras, você recebeu graça e misericórdia de Deus. E quanto mais você estende, mais você recebe dele. Isso é ser mais que feliz. Eu garanto para você, porque Jesus garante para a gente aqui, a graça de Deus deve nos conduzir a sermos pessoas misericordiosas. E se assim formos, nós seremos mais, muito mais que felizes. Que Deus te abençoe nessa manhã, tornando você uma pessoa feliz por ser uma pessoa misericordiosa. E mais, faça um desafio para você essa semana. Conecte, sintonize seu coração com Deus e peça para Ele nessa manhã: Senhor, me dê oportunidades de ver, me compadecer e estender em prática, em ação, misericórdia. Eu tenho certeza que Deus vai abrir seus olhos e você vai começar a ver um monte de coisa. Não é sentir só no coração, não. É estar conectado com Deus e ir e fazer o que precisa ser feito. E você vai experimentar uma felicidade ímpar na sua vida, como talvez nunca você experimentou. Por quê? Porque dar é melhor do que receber. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem maravilhosa. Obrigado porque o Senhor começa essa obra no nosso interior. Obrigado porque o Senhor começa essa obra transformando o que verdadeiramente é importante, Senhor. Obrigado porque essa mensagem nos toca, essa mensagem nos atinge, essa mensagem nos incomoda, ela nos encoraja. Mas que seja assim, ó Deus.
Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê olhos espirituais para os meus irmãos. Eu peço que o Senhor dê olhos, ó Deus, sensíveis, ó Pai, à realidade que aflige o mundo, Deus, em consequência do pecado. As misérias que o pecado, Deus, trouxe ao mundo, Deus, em rebeldia ao Senhor. Que o Senhor leve a tua igreja, ó Pai, a perceber, a se colocar num lugar, ó Deus, diferente, a não relativizar a verdade, não relativizar as pessoas, não relativizar os cenários, mas por meio do teu Filho obedecer e serem mais misericordiosas. E assim, ó Deus, encontrarem mais plenitude e felicidade para suas vidas. Se nesse tempo aqui, ó Deus, alguém em qualquer parte do mundo que esteja assistindo essa transmissão, esteja nesse momento sendo afligido, ó Deus, pela dor, pelo sofrimento, ó Deus, pela perda, pela solidão, pela desconexão, Senhor, pela violência, Senhor, pelo abuso, em nome de Jesus, estende misericórdia. Encontra cada um, ó Deus, agora, Senhor, nas suas misérias, ó Pai, nas suas, ó Deus, dores, nas suas dificuldades, adversidades, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor pode fazer isso agora, Senhor. Então, em nome de Jesus, encontra cada pessoa, que essa pessoa, ó Deus, ao ouvir essa mensagem, ó Deus, receba de Cristo, receba do Senhor, do teu Espírito, ó Deus, misericórdia nesse momento, seja através de algo totalmente espiritual, sobrenatural, ou seja, através de alguém, Pai, em nome de Jesus, para a tua igreja, conduza a tua igreja na direção de um mundo que sofre as consequências, as misérias do pecado. Dá-nos obediência, Senhor, dá-nos uma condição, ó Deus, sempre de fé e obediência ao Senhor para fazer aquilo que precisa ser feito em nome de Jesus. Amém. Depois de recebermos essa palavra maravilhosa, é hora de nós celebrarmos isso, né? Na prática, a maior misericórdia que já existiu, a maior graça que já existiu, que é o fato de Jesus morrer por nós. Eu quero ler com você Romanos. Você pode apenas ouvir se você quiser, mas eu vou passar por alguns versículos em Romanos. Capítulo 5, versículo 1, depois versículos 8 a 11. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Paulo aqui dá uma aula para a gente a respeito da graça de Deus, e ele diz assim: olha, alguém podia até morrer por alguma pessoa boa, mas por alguém injusto, dificilmente alguém morreria. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, no fato que a gente era inimigo dele, e ele morreu por nós e nos fez seus amigos. Imagina agora, se ele na sua morte nos fez seus amigos, o que ele não pode fazer agora que ele está vivo? Isso é maravilhoso. Versículo 1 vai dizer para a gente: tendo sido justificados, ou seja, recebendo essa justiça por meio de Jesus, do seu sangue e do seu corpo, nós temos paz com Deus. Veja, nós temos paz de Deus, paz nas tribulações, nos problemas, não. Nós temos paz com Deus, ou seja, nós não somos mais inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. Por quê? Por meio dessa justiça, da sua morte e ressurreição, hoje nós não somos mais inimigos, estamos em paz com Deus. E é isso que vamos celebrar nesse momento. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão que passava ali pelo jantar, partiu, deu graças e disse: esse é o meu corpo que será partido por vocês. Comam, e sempre que comerem do pão, se lembrem da minha morte, até que eu venha. Semelhante forma, o cálice passava pela mesa, Jesus tomou o cálice, agradeceu e disse: esse é o sangue da nova aliança. Esse é o meu sangue que será derramado por vocês. O sangue que
que nos fará amigos para sempre. O sangue que vai verter para que vocês recebam a justiça de Deus e fiquem em paz com Deus. Sempre que comerem do pão, que beberem do vinho, se lembrem, façam isso em memória de mim, em memória do que eu fiz por vocês. Vamos fazer isso em memória do que Ele fez por nós, que por meio do seu corpo e do seu sangue nos reconciliou com Deus, nos fez estar em paz com Deus. Por meio da sua graça e misericórdia que vimos hoje, nós podemos dizer que somos amigos de Deus. Senhor, muito obrigado por esse culto, por esse momento, ó Deus, tão especial, que é participar e lembrar e obedecer o Senhor. Lembramos a Tua morte, que por meio dela nos deu vida. O Senhor morreu por nós quando ainda éramos inimigos do Senhor e hoje podemos dizer que somos Seus amigos, Deus. Obrigado. Que cada um possa ser abençoado nessa manhã, por tamanho amor e tamanha misericórdia, e que o maior desejo do coração seja simplesmente estender essa misericórdia por onde for, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, um excelente domingo para você, uma excelente semana. Fica ligado nas nossas programações, oração do meio-dia todo dia. Amanhã tem Betsaida Kids 9h30. Nós temos o Café com Bíblia no Estudo de Romanos às quartas-feiras, 8 horas da manhã. E no domingo nós temos as nossas transmissões enquanto esse tempo de pandemia e isolamento não termina. Que Deus te abençoe na graça, na paz e na misericórdia do Senhor que se derrama e se renova sobre a sua vida a cada manhã.